Fala Brasil, TV Imperial no ar e hoje novo vídeo daquele quadro das curiosidades. Já fizemos do Brasil, da Rússia e dessa vez voltamos ao nosso país para falar das 20 maiores curiosidades sobre o Império Brasileiro. E como vou falar de nossa monarquia, vim devidamente condecorado com a camisa da Imperial Ordem do Cruzeiro, a mais importante de nosso período monarca. E você já sabe, gostou? Quer uma igual? Então visite o site de nossa parceira, a Von Regio, e conheça seus produtos que valorizam nossa história. O Império Brasileiro foi o 13º maior império da história. Suas dimensões de mais de 8 milhões de quilômetros cobriam 5,6% do planeta. Em comparação, o maior império de todos os tempos, o britânico, teve incríveis 35 milhões de quilômetros, possuindo 25% da Terra. No Brasil, antes de ser coroado, o imperador prestava o seguinte juramento: juro manter a religião católica apostólica romana, a integridade e indivisibilidade do império, observar e fazer observar a Constituição Política da nação brasileira e mais leis do Império, e prover ao bem geral do Brasil, quanto em mim couber. O título do imperador do Brasil era, primeiro vinha o nome do soberano, que se fosse hoje seria Luís, assim ficaria Luís I, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Uma das características mais interessantes das monarquias é como elas unem os países pelo laço parentesco. E no Brasil não foi diferente. Para se ter ideia, Pedrão II chamava o Kaiser Guilherme I da Alemanha de compadre. Na composição política, o parlamento imperial era formado por 50 senadores e 120 deputados. Em comparação, respeitando os padrões de época, hoje o Congresso Republicano possui 81 senadores e 513 deputados. Durante seus 67 anos, o Império teve 2 imperadores e 32 primeiros ministros, ou presidente do Conselho de Ministros, como era dito à época, e isso com eleições constantes e plena alternância de poder entre os partidos conservador e liberal. Sabe quando falei que tivemos 2 imperadores? Então, eu menti. Mas aí você para e pensa, peraí, tivemos Dom Pedro I, depois Dom Pedro II e aí acabou. Isso está certo. Os Pedros foram nossos imperadores de fato, ou seja, receberam os poderes imperiais. Porém, entre eles, tivemos um homem que recebeu o título, mas não o poder, de imperador do Brasil. E quem foi ele? Dom João VI. Isso se deu como parte do Tratado do Rio de Janeiro de 1826, para que Portugal reconhecesse nossa independência. Muitos imaginam que a realeza é algo intocável, mas não era assim no Brasil. Tanto que tivemos uma tradição iniciada ainda por Dom João, que era receber no palácio qualquer pessoa, de nobres e diplomatas a escravos, e todos aguardavam na mesma fila. E uma coisa que poucos sabem, quando a corte portuguesa chegou ao Brasil em 1808, o governador da Bahia afastou o povo do porto, pois pensava que incomodaria a família real. Como resultado, ele tomou um puxão de orelha de Dom João, isso porque o então príncipe regente queria conhecer os brasileiros de perto. E por falar na realeza, logo pensamos em uma corte luxuosa, certo? Mas também não no Brasil. Não apenas pela modesta dotação da Casa Imperial, mas também pelo próprio imperador, que não era um cara que gostava de esbanjar. Na verdade, os aristocratas europeus criticavam nossa monarquia pela simplicidade de seus palácios, que eram 3, o de São Cristóvão, o de Petrópolis e o de Santa Cruz, assim como o jeito da família imperial, que só pensava em trabalhar. É comum acreditar, já que ninguém fala sobre isso, que desde nosso descobrimento até o fim da monarquia, tivemos uma única família real. Mas na verdade, nesse período de mais de 300 anos de tradição, tivemos 3 casas reais. Primeiro os Aves, responsáveis pelo nosso descobrimento em 1500, coisa que faz de Dom Manuel I nosso primeiro rei. Depois o Habsburgo, a partir de 1581, e finalmente os Bragança, a partir de 1604, com a aclamação de Dom João IV como soberano. E em 1822, com nossa independência, mantivemos a Casa de Bragança, coisa que originou o ramo brasileiro da família, agora com status de imperial. Você já deve ter ouvido que Petrópolis é a cidade imperial, certo? Mas o curioso é que ela não recebeu esse título durante a monarquia, mas sim na República. Isso ocorreu em 1981, quando o presidente Figueiredo criou esse título como forma de tentar reparar a injustiça histórica. Não sei se tem algo a ver, mas vale lembrar que Dom Pedro Henrique, então chefe da Casa Imperial, veio a falecer justamente nesse ano. No Brasil, o Dia do Estudante é comemorado em 11 de agosto. Sabe por quê? Porque foi nessa data, em 1827, que Dom Pedro I fundou os 2 primeiros cursos de ciências jurídicas do país, as Faculdades de Direito de Olinda, em Pernambuco, e a do Largo de São Francisco,
em São Paulo. Você provavelmente já deve saber que Dom Pedro II era um viciado em ciência, e consequentemente o Brasil não poderia deixar de sofrer com isso. Assim foi em seu reinado, no ano de 1882, que nosso país fez sua primeira viagem rumo à Antártida. Na ocasião, tendo a bordo o cientista belga naturalizado brasileiro Luiz Cruz, a corveta Parnaíba partiu em missão científica subantártida pelo Imperial Observatório da Corte, para observar a passagem de Vênus pelo disco do Sol. A escravidão era o cancro do Brasil, mas a família imperial, desde Dom Pedro I, esteve engajada na luta contra esse mal. Para se ter ideia, até os pequenos filhos da princesa Dona Isabel editavam um jornalzinho abolicionista em Petrópolis. Não só a favor dos negros a realeza tropical lutou, mas também pelos índios. Além do imperador receber caciques para ouvir seus pedidos e reclamações, o casarão que hoje abriga a Aldeia Maracanã, no Rio de Janeiro, foi doado pelo príncipe Luiz Augusto, genro do Magnânimo, para que nele fosse construído um centro de cultura indígena. Dona Amélia, segunda esposa de Dom Pedro I, exigiu que seu casamento com nosso libertador fosse simples e para poucos convidados. O porquê disso, nossa imperatriz queria doar o dinheiro que seria destinado à festa a um orfanato. O jornal Diário de Pernambuco é o mais antigo periódico ainda em circulação da América Latina. Foi fundado em 7 de novembro de 1825, ainda no reinado de Dom Pedro I, por Miranda Falcão. Os primeiros países a reconhecerem a República Brasileira foram a Argentina e a Cisplatina, o Uruguai. Já o último foi o Império Russo, que por conta da amizade que o czar Alexandre III tinha com nosso imperador, só o fez após a morte de Dom Pedro II. Deodoro da Fonseca, o marechal do exército que aplicou um golpe, proclamou a República e foi o nosso primeiro ditador-presidente, teve seus estudos patrocinados pelo imperador Dom Pedro II. Pois é, a gratidão não é uma coisa que se vê todos os dias. E ainda sobre o nosso primeiro presidente, ele era um homem de forte ego, tanto que na primeira eleição presidencial de nosso país, os congressistas o elegeram por medo, pois existia a chance dele, caso não fosse eleito, dar um novo golpe e restaurar a monarquia. E por fim, se o Brasil mantivesse as liberdades políticas, estabilidade institucional e desenvolvimento social e econômico que teve a partir da segunda metade do Império, quando chegássemos nos anos de 1950, nossa renda per capita seria igual à da Europa. Isso quer dizer que no reinado de Dom Pedro III teríamos um país ainda mais rico, livre e desenvolvido, com o povo tendo uma condição de vida muito superior à atual. Mas veio a República, né? Tudo bem. Pelo menos podemos votar para presidente, né?